Olá, pessoal. Mais uma aula de direito tributário para você. Agora nós vamos falar sobre os impostos municipais, que são 3, previstos na Constituição Federal, no artigo 156. O imposto sobre transmissão de bens imóveis, ITBI, imposto de transmissão sobre bens imóveis, o imposto sobre serviços de qualquer natureza e também o imposto predial territorial urbano, que é o IPTU, que muitos conhecem e vivenciam na prática, né, recebendo o carnê anual do IPTU. Vamos primeiro, pessoal, ao ITBI. Esse imposto, antigamente, ele era um imposto estadual, previsto no artigo 35 do CTN, mas a Constituição de 88 trouxe esse imposto como de competência dos municípios. E era, pessoal, o chamado imposto CISA. Por que CISA? Vindo de SAISINE, de transmissão. SAISINE quer dizer transmissão. Então, quando há a transmissão onerosa, pessoal, de um imóvel para um comprador, para um permutante, vai ter o ITBI para o município. Rodrigo, então quais são as transmissões onerosas que vão gerar ITBI? Uma compra e venda, então o comprador vai ter que pagar ITBI. Comprou um imóvel, um apartamento, vai ter que pagar ITBI para o município. Permutou um imóvel por outro, vai ter que pagar ITBI, 2 ITBIs. Eu dei meu apartamento e recebi uma casa. Eu vou pagar o ITBI pelo recebimento da casa e a outra pessoa pagar outro ITBI pelo recebimento do apartamento. Uma dação em pagamento, eu estou te devendo, estou devendo você, e entrego o meu apartamento para pagar a dívida. Então, para transmitir esse apartamento para você, através da dação em pagamento, ITBI. Rodrigo, o meu pai morreu, e aí eu não quero receber o direito hereditário que eu tenho sobre esse imóvel do meu pai. Eu quero já vender para um terceiro. Você pode fazer uma cessão de direitos hereditários onerosa. E aí vai pagar ITBI também. O cessionário vai pagar o ITBI. Rodrigo, qual a diferença do ITBI para o ITCMD? O ITCMD é só em caso de morte, para fazer inventário ou doação, então a transmissão lá, ela é gratuita. E no ITBI, a transmissão é sempre onerosa, sempre vai ter pagamento de preço, vai ter entrega de imóvel, né, em contrapartida, como uma permuta, enfim, transmissões onerosas. Importante saber também que o ITBI é um imposto real, e sendo um imposto real, pessoal, em regra, tem progressividade sobre os impostos reais? Não. Pelo artigo 145, parágrafo 1º da Constituição Federal. Só se a Constituição dissesse, tem progressividade no ITBI, aí sim. Então tem uma súmula 656 do STF que fala, é inconstitucional qualquer lei com alíquotas progressivas para o ITBI, com base no valor venal do imóvel. Rodrigo, e para quem que eu devo pagar ITBI? Para o município da situação do bem. O imóvel é em Linhares? Então o ITBI vai ser pago para Linhares. O imóvel é em Vitória? O ITBI vai ser pago para o município de Vitória. É interessante também você saber que não incide em regra, pessoal, o ITBI nas aquisições originárias. Isso já caiu em concurso e vai cair em sua prova, anote isso aí. Qual é o caso, pessoal? Uso capião, por exemplo. Você ficou 15 anos no imóvel, vai transmitir esse imóvel para você. É uma transmissão onerosa? Não, porque você está fazendo uso capião. Tem ITBI? Resposta, não. Mas muito cuidado com essa resposta, porque o provimento 65 de 2017, 14 de dezembro de 2017, do Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, trouxe uma hipótese de usucapião híbrida. Rodrigo, como assim? Naquelas hipóteses de
Só voltando, o que o provimento 65 regulamentou? A possibilidade, pessoal, de fazer o procedimento do usucapião nos cartórios extrajudiciais. Então, aquele procedimento que só podia fazer através de uma ação judicial lá no fórum, na vara cível, você vai poder fazer no cartório de notas e o cartório de registro de imóveis, usucapião extrajudicial. Se tiver documentada a posse, todos os elementos, você vai poder fazer rapidamente uma ata notarial e levar ao cartório de imóveis para registrar o usucapião. Mas, Rodrigo, o que quer dizer usucapião híbrida, então? Porque o usucapião, pessoal, vai ser utilizada nos cartórios extrajudiciais e vai ser um procedimento muito rápido. Então, imagina, você comprou um imóvel, aí você pode pensar, eu vou ficar 15 anos com a posse desse imóvel, que ao invés de eu pagar ITBI, fazer a compra e venda, eu vou fazer um usucapião e vou deixar de pagar ITBI. Isso vai dar uma sonegação fiscal enorme, pessoal. Então, visando isso, o CNJ falou, vamos criar a figura da usucapião híbrida. Ele vai ficar 15 anos no imóvel, o vendedor sumiu, não consegue mais contato com o vendedor. Se não consegue mais contato, tem como fazer a compra e venda? Não, porque o vendedor não está presente para assinar. Então, como que eu resolvo a transmissão da propriedade para o meu nome? Só através do usucapião. Mas a usucapião, nesse caso, se a origem dessa posse é uma compra e venda, vai ter que pagar ITBI. Então, usucapião com ITBI. Então, é chamado usucapião híbrida. Isso se aplica ao ITCMD também. Se não consegue assinatura de alguém para fazer o inventário, mas eu já tenho 15 anos de posse, ok, então vamos fazer o usucapião, mas com o recolhimento do ITCMD, é o usucapião híbrida. Artigo 13 do provimento 65 de 2017 do CNJ. Anote isso aí, porque isso está caindo em provas. Isso pode cair na sua prova também. Bom, em relação, pessoal, o sujeito passivo do ITBI, o artigo 490 do Código Civil fala que o comprador arcará com as despesas da transferência. Então, é quem compra, quem está recebendo o imóvel em permuta, em pagamento, é que vai ser o contribuinte do ITBI. E o artigo 123 do CTN vai falar que não pode o contrato dizer que é outra pessoa o contribuinte. As disposições contratuais não fazem força contra a fazenda pública. Nós já aprendemos isso, pessoal. A Constituição tem previsão de imunidade do ITBI em alguns casos. Quando for integralizar um imóvel da pessoa física para a jurídica e não a empresa, não é de venda, aluguel ou arrendamento, não vai pagar ITBI. Artigo 156, parágrafo 2º, inciso 1º da Constituição. Também não paga ITBI, pessoal, as operações de transferência dos imóveis desapropriados para fins de reforma agrária. Artigo 184, parágrafo 5º da Constituição. Rodrigo, e no divórcio, paga ITBI? Sim, se tiver excesso de meação. Um cônjuge ficou com o apartamento 100%. Ele ficou comprando a outra parte do outro cônjuge. Se ele comprou, ITBI. Vai ter ITBI sim, pessoal. Na partilha de bens no divórcio ou na dissolução de união estável. É interessante também, pessoal, você saber que o contrato de gaveta não é fato gerador do ITBI. Por quê? Porque o artigo 1245 fala, do Código Civil fala, que só se transmite a propriedade, o bem imóvel só se transfere com o registro imobiliário. Então, o fato gerador do ITBI é no momento do registro imobiliário. Precisa recolher o ITBI na escritura? Precisa recolher o ITBI no contrato? Em regra, não, pessoal, porque o fato gerador do ITBI é no registro imobiliário. Mas, Rodrigo, e se tiver uma lei municipal querendo dizer que o ITBI tem que ser recolhido na escritura? Aí poderia, sim, obrigar o contribuinte a pagar o ITBI antes. Só que, pessoal, o STJ já solidificou o entendimento de que o fato gerador do ITBI é sempre no registro imobiliário. Então, não
será aceita essa lei municipal, ela poderá ser questionada. Interessante também, pessoal, nós falamos que o ITBI, pessoal, ele vai sofrer uma avaliação. Para recolher o ITBI, vai ter que ter uma avaliação. Então, qual o tipo de lançamento do ITBI, pessoal? O lançamento é misto ou por declaração. Como é que funciona? Eu estou comprando um imóvel, eu declaro ao município, eu comprei um imóvel por 100 mil. O município vai avaliar aquele imóvel e sobre aquela avaliação é que vai ser recolhido o ITBI. Então, é o valor avaliado que é a base de cálculo do ITBI. Qual é a alíquota do ITBI? 2%. 2%. Ah, Rodrigo, ITBI cabe sobre imóvel rural? Sim. Todos os imóveis, sejam eles rurais ou urbanos, vai ter ITBI para o município. Então, essas são as considerações sobre ITBI. Não deixe de estudar, pessoal, esse imposto importantíssimo. É interessante você agora anotar que nós vamos falar sobre o IPTU. É o Imposto Predial Territorial Urbano. Incide sobre todo imóvel urbano, pessoal. Se for rural, vai ser Imposto Territorial Rural, que é para a União. Onde que está esse IPTU, pessoal? Artigo 156, inciso 1 da Constituição. Sujeito passivo é aquele que tem a propriedade, a posse ou o domínio útil do imóvel. Lembram o domínio útil, pessoal? Originado do Instituto da Enfiteuse, domínio direto, domínio útil. Ah, aquele que tem um domínio útil recebeu um título de aforamento, um título de enfiteuse, então ele vai ter o domínio útil daquele imóvel, ele vai pagar IPTU também. Rodrigo, mas eu não tenho a propriedade, eu não tenho escritura, eu pago IPTU? IPTU ou não? Paga, porque a mera posse já induz o pagamento do IPTU. Então, os municípios cadastram todos os posseiros para que eles paguem IPTU. Tem uma súmula vinculante, pessoal, 52 do STF, que fala que ainda que alugado a terceiros, permanece imune ao IPTU o imóvel das entidades do artigo 150, inciso 6º. O que é isso, essa súmula 52 do STF, pessoal, súmula vinculante? É que as igrejas, se ela tem um imóvel, elas vão pagar IPTU? Não, porque elas têm imunidade. Mas se elas alugam esse imóvel para um terceiro, vai continuar sem pagar IPTU? Sim. Mas se a receita do aluguel for destinada às finalidades essenciais da igreja, a imunidade permanece, pessoal. Qual é o fato gerador do IPTU, pessoal? É você ter a propriedade, a posse ou domínio útil de um imóvel. A base de cálculo do IPTU, pessoal, é o valor venal, aquele que é mínimo, um valor cadastral da planta cadastral da cidade, onde é um valor mínimo que é fixado pelo município, pessoal. Então, é interessante você saber que a base de cálculo do IPTU, ela pode ser atualizada, pessoal, por decreto do prefeito. E a mera atualização, pessoal, por índices oficiais, não é majoração do tributo, pessoal. É mera atualização, então não respeita o princípio da anterioridade, pessoal. Isso você deve saber. Interessante também, pessoal, que a súmula 656 do STF fala sobre a inconstitucionalidade, né, de alíquotas progressivas para o ITBI. Mas tem alíquota progressiva, pessoal, no IPTU? Existe IPTU progressivo? Sim, pessoal. Existe sim o IPTU progressivo, pessoal. E quais são os casos de IPTU progressivo? Estão no artigo 156, pessoal. Parágrafo 1º, sem prejuízo da progressividade no tempo, aqui se refere o artigo 182, parágrafo 4º, o imposto previsto no inciso 1 poderá ser progressivo em razão do valor do imóvel. Então, por exemplo, um bairro, um imóvel mais caro, poderá ter uma alíquota maior, uma alíquota progressiva de IPTU. Outro caso, ter alíquotas diferentes de acordo com a localização e o uso do imóvel. Então, dependendo da localização e do uso do imóvel, um imóvel comercial, um imóvel industrial, pode ter um IPTU mais barato, pessoal. E o IPTU também pode servir
como uma alíquota progressiva de IPTU, o IPTU progressivo, pode servir para dar cumprimento à função social da propriedade. Então, dizer o seguinte, ó, aqueles imóveis onde o proprietário não constrói, ele não limpa o lote, o terreno, a prefeitura pode instituir um IPTU progressivo sobre ele, que é o artigo 182, pessoal, parágrafo 4º da Constituição. Então, o IPTU tem uma função fiscal de arrecadar, mas também uma função extrafiscal de dar cumprimento à função social da propriedade. Muito interessante, pessoal, dizer também que os detentores não são contribuintes do IPTU. Locatário, comodatário, arrendatário não são contribuintes do IPTU. Importante você saber também, pessoal, que o IPTU, ele é o imposto mais conhecido, talvez, da população, porque todo ano chega o carnê do IPTU. E tem descontos, às vezes, né? Tira juros do IPTU, tem um programa de recuperação fiscal para tirar alguns juros, multa do IPTU. Então, a população conhece bastante esse imposto. Vamos a outro imposto conhecido, pessoal, e importante para o município, que é o ISSQN, que é o Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza, pessoal. Esse imposto está previsto no artigo 156, inciso 3 da Constituição. O sujeito passivo são todos os prestadores de serviço. Ah, Rodrigo, a manicure, a cabeleireira, aquele que faz uma palestra, aquele que presta um serviço de informática, vão pagar ISS ao município, pessoal. E tem uma lei complementar que vai regulamentar o ISS, que é a Lei Complementar 116 de 2003. Então, você tem uma lista de serviços nessa Lei Complementar 116 de 2003, onde vai pagar ISS. E a alíquota pode variar até 5% de alíquota. Pode ter uma alíquota variável até 5%. Ah, se o cara faturou R$100 mil por mês, ele vai pagar 5% sobre os 100 mil. Ah, mas tem casos de profissionais autônomos, advogados, médico, quando é autônomo, contador, dentista, vai pagar um ISS fixo e não variável. Uma vez ao ano ele vai pagar uma vez só o ISS. O fato gerador, pessoal, é a prestação de serviços constantes da lista, pessoal. O lançamento é por homologação, está lá no artigo 150 do CTN. O contribuinte declara o valor que ele teve de receita e ele já vai recolher o valor do ISS. Ah, esse mês eu tive R$100 mil de receita no meu salão de beleza, então eu vou pagar 5% lá de ISS. O lançamento é por homologação. E onde se recolhe o tributo, pessoal? Onde é o local da prestação do serviço. Então, minha empresa é em Rio Bananal, mas eu presto serviço em Linhares. Onde que você vai pagar o ISS? Em Linhares, é o local da prestação do serviço. Considera-se devido o ISS no local do estabelecimento prestador. Bom, tem uma súmula 424 do STJ, pessoal, que você deve anotar, importantíssima. Já caiu em prova. É legítima a incidência de ISS sobre os serviços bancários e congêneres da lista anexa ao decreto 406/68, pessoal. Como assim serviços congêneres, Rodrigo? Olha só, a jurisprudência vai ter que interpretar o que é serviços congêneres. Pode ser qualquer outro serviço, pessoal. Então é importante você entender que o direito tributário, principalmente no ISS, dá margem à interpretação quando se fala de serviços congêneres. O que é isso? Isso pode cair na sua prova. É interessante também, pessoal, você entender que a base de cálculo, se a alíquota for variável, onde que vai me dizer isso? Vai me dizer lá na Lei Complementar 116, quais são os serviços, pessoal, que estão vinculados à alíquota variável. É o valor bruto do serviço, a base de cálculo. A base de cálculo vai ser o valor bruto do serviço sobre o qual aplicará uma alíquota. Para os profissionais autônomos, vai seguir o decreto
406, Decreto-Lei 406 de 68, onde fala dos profissionais autônomos, pessoal. E que vão pagar uma alíquota fixa e não uma alíquota variável. Então, muito importante você estudar a Lei Complementar 116 de 2003, o Decreto-Lei 406 de 2008 e a Constituição. E sabe quantos serviços são tributados? Estão lá na lista de serviços na Lei Complementar 116, mais ou menos 230 serviços, fora os congêneres, que dá uma abrangência enorme para o ISS. Então, estude esse tributo, que pode ser que ele caia na sua prova, que é um dos mais exigidos em direito tributário. Bons estudos no direito tributário para vocês, podem fazer perguntas, e direito tributário na mente e no coração. Até a próxima aula, pessoal.